Família, boa tarde família dos Códigos do Feijão, como é que vocês estão? Está tudo bem? Vamos dar início à nossa live de hoje. Vamos ver se hoje teremos menos interrupções com a internet. Ontem aconteceu algo bastante interessante durante a live. Quando nós começámos a falar, ou quando eu comecei a falar sobre as características e os benefícios, percebi pelos vossos comentários que havia bastante interesse lá Rafael, que havia bastante interesse no assunto. E então pensei em aprofundar o assunto hoje, porque todos nós conhecemos empresas extraordinárias com produtos fantásticos que vendem pouco, e às vezes há empresas com produtos tecnicamente inferiores que acabam por vender muito mais. E isto é uma das coisas que nos deve fazer pensar, não é? Será que é o melhor produto que vende sempre mais? Não, infelizmente não é. Muitas das vezes temos produtos que não são tão bons, mas que as empresas conseguem fazer passar melhor a mensagem, conseguem fazer compreender melhor o valor que esse produto pode ter para eles. Olá, Júlio, e eu quero começar exatamente por aqui. Portanto, não basta ter valor, o cliente precisa de compreender ou de perceber efetivamente. Boa tarde, Júlio. Precisa efetivamente de compreender esse valor. Vou-vos dar aqui um exemplo de um produto que nós temos, que é um suplemento alimentar que contém magnésio. Isto ficou aqui, espero que vocês estejam, está travando, pois isto ficou aqui um bocado mais escuro. Ontem já aconteceu isso. Vamos ver se isto fica pelo menos na gravação, que houve uma parte ontem que se perdeu, a maioria ficou. Vamos ver o que é que vai dar. Portanto, dizia-vos eu que vos ia dar um exemplo de um produto que nós temos, que é o magnésio, e que tem 375 mg de magnésio. Aquilo que eu vos estou a acabar de dizer é uma característica que o produto tem. Tem 375 mg de magnésio. Agora, quando eu digo que esta quantidade é a quantidade mínima necessária diariamente para um organismo normal de magnésio, portanto já vos comecei a traduzir de alguma forma o porquê de 375. Mas agora imaginem que, quando apropriado e suportado no produto, eu explico ao cliente que o magnésio contribui para o normal funcionamento muscular, para a redução do cansaço, da fadiga, para a redução das queimbras. Aqui sim já começamos a perceber qual é o benefício: a redução do cansaço, a redução da fadiga, a redução das queimbras. Vocês percebem a diferença. Uma coisa é eu dizer que tem 375 mg de magnésio, outra coisa é transformar estes 375 mg de magnésio no benefício efetivo para o cliente. Foi isso que eu acabei de fazer. Porque ter 375 mg de magnésio pode ser tecnicamente importante, só que nenhum consumidor, nenhum cliente acorda de manhã a dizer hoje preciso tomar 375 mg de magnésio. O que vai acontecer, e o que acontece na maioria das vezes, é o cliente acordar e dizer: ando tão cansado, tenho uma vida tão exigente, tenho que cuidar melhor de mim, dormi esta noite com queimbras nas pernas. Portanto, é isto que efetivamente acontece. E sobretudo na área da saúde, nós não inventamos benefícios, não prometemos resultados, que é uma das coisas que eu vos falei ontem. Portanto, não prometer coisas que o produto não faz, só entregar aquilo que o produto faz, e de preferência entregar mais do que aquilo que o cliente está a comprar. E por isso, aqui na área da saúde principalmente, nós não prometemos resultados clínicos que o produto não pode prometer. Portanto, respeitamos sempre a evidência e as alegações autorizadas.
E avançando ainda em relação àquilo que falámos ontem, nós temos características, que já vos expliquei, não é? E benefícios. E temos uma terceira dimensão, que significa, ou melhor, que é aquilo que esse benefício significa para aquela pessoa. Vou-vos dar um exemplo diferente. Imaginem que estás a vender um automóvel. E estava aqui há pouco o Rafael, que tem um stand de automóvel, Rocha Automóveis. E imaginem, se calhar para ele vai fazer muito sentido, imaginem que vocês têm lá uma viatura, um veículo, que tem 600 litros de mala. Isto é uma característica, não é? O benefício poderá ser, tem bastante capacidade de carga. Agora, este benefício é importante para todos ou é mais importante para alguns? Imagina que tu tens uma família com 3 filhos, portanto 5 pessoas num carro. Portanto, significa todos os lugares ocupados. Será que estes 600 litros de mala poderão significar ou não maior largueza na mala para levar as malas, para levar as coisas quando tiverem que fazer uma viagem? Isto sim é transformar um benefício, primeiro uma característica num benefício que é poder transportar mais malas, e agora nesta família é dizer, olha, se você comprar este carro, deixa de ter que andar com sacos e saquinhos e malas e malinhas também nos bancos. Porquê? Porque a mala é suficientemente grande para levar todas as vossas malas lá atrás. Percebem? Portanto, nós podemos dizer ao cliente que eventualmente poderá finalmente ir de férias com as malas das crianças sem transformar os bancos de trás num armazém, não é? E agora colocamos efetivamente o cliente dentro desse benefício. Portanto, não é este benefício que é igual para todos. Se estivéssemos a falar de alguém que é só ele e a mulher, se calhar o benefício já não seria este. Se calhar poderia ser, por exemplo, você deita o banco de trás e pode levar a prancha de surf, se ele gostasse de fazer surf, ou se ele gostasse de fazer kitesurf, como eu agora estou a fazer. Portanto, a característica é a mesma. O benefício poderá ser transportar mais coisas na mala. Agora, tem que ser ajustado a quem está à nossa frente, não é? E isso é algo que é muito importante. Colocar o cliente dentro desse benefício, para que ele perceba que isto vai de encontro à minha necessidade. E isto é efetivamente a venda, não é manipulação. É ajudar alguém a compreender de que forma é que uma característica cria um valor para ele próprio, para a sua realidade, não é? E para que isto possa acontecer, uma das coisas que nós temos que fazer... Ok, Júlio. Diz-me só uma coisa, Júlio. Está agora a sair direto ou ainda continua com cortes? Enquanto eu vou continuando, avisa-me aí, porque já ontem aconteceu isso, a ver se... E eu dizer, para que nós possamos adequar o produto que temos, para que possamos transformar a característica num benefício e adequar e colocar o cliente dentro desse benefício, nós precisamos de fazer uma coisa que eu falei ontem muito, que foi... Está indo direto, ok. Obrigado, Júlio. É muito importante nós ouvirmos, não é? Porque como é que eu vou saber, voltando àquele exemplo, para que é que podem servir os 600 litros de mala se eu não conheço, se eu não sei, se eu não ouvi qual é a necessidade do meu cliente? E isso, o perceber a necessidade do cliente é que nos permite transformar uma característica em benefícios diferentes consoante a pessoa que está à nossa frente. Vou-vos dar um outro exemplo. Imaginem que vocês têm um hotel e que vocês dizem como característica que os vossos quartos são insonorizados, ou seja, não deixam passar barulho nem de fora para dentro, nem de dentro para fora. Imaginem que tem um cliente à vossa frente que diz: eu não consigo dormir porque ouço os carros a passar, porque ouço os quartos do lado a abrir portas, fechar portas, as pessoas andarem no corredor. O benefício para este senhor
seria, olha, estes quartos são insonorizados, ou seja, você entra e vai ter tranquilidade para dormir. Reparem, a característica é a mesma. O benefício para este senhor, porque eu ouvi a sua preocupação, é o senhor vai para ali, fecha a porta e dorme tranquilo porque não houve nada. Imaginem que vocês querem um quarto para trabalhar e que precisam de estar sossegados, sem ouvir barulhos de fora. Vocês podem também transmitir a essa pessoa que, olha, você vai para o seu quarto, tem lá uma secretária e não vai ouvir barulho nenhum cá fora. Imaginem que é um casal com um recém-nascido, que nós sabemos que chora bastante, muitas das vezes, para mamar, por cólicas, por qualquer coisa. Esse casal pode ter como benefício adquirir a noite nesse quarto, porque sabe que, mesmo que a sua criança faça barulho, não vai incomodar as outras pessoas ao lado, que é algo que a pessoa está sempre com medo. O bebê está a chorar às 2 da manhã ou está a chorar às 3 da manhã. Percebem? Portanto, mas nós só podemos transformar esta característica no valor, no benefício para a pessoa, se nós tivermos ouvido aquilo que a pessoa tem para nos dizer. Porque o valor percebido, ele muda de pessoa para pessoa. Por isso, um bom vendedor não despeja apenas características ou benefícios, porque os benefícios não são iguais para todos. Estas 3 pessoas que eu vos falei, que iam para um quarto de hotel, têm três necessidades diferentes. Um queria dormir sem barulho, um queria trabalhar sem barulho e o outro não queria incomodar as outras pessoas. Percebem? Mas a característica que foi utilizada foi exatamente a mesma. Ok? Foi exatamente a mesma característica. Só que, como eu ouvi, adequei a minha linguagem, sem mentir, a cada um destes clientes. Ok? Portanto, indo um pouquinho mais fundo, este pensamento não serve apenas para produtos, também serve para empresas, serve também para pessoas, serve inclusive aqui nos códigos do feijão. Porque se eu vos disser que a palestra pode ter até 4 horas, é uma característica. Se eu vos disser que durante 4 horas nós vamos trabalhar a identidade, nós vamos trabalhar as decisões, nós vamos trabalhar os bloqueios que te pararam lá atrás, eu vou-te ensinar princípios e códigos que podem fazer alavancar a tua vida daí para a frente, eu já te estou a falar dos benefícios de vires à palestra. Só que a pessoa, ainda assim, que está do outro lado, pode perguntar, Laurentino, mas o que é que isso, em que é que isso pode mudar a minha vida? E esta pergunta qualquer empresário precisa de aprender a responder. Há um erro que eu vejo muitas vezes, porque nós apaixonamos, já falei isto nas últimas 2 ou 3, porque é algo que acontece muito, porque nós empresários apaixonamos-nos tanto pelos nossos produtos que começamos a falar uma linguagem que o cliente às vezes não entende. Falamos de tecnologias, de moléculas, de patentes, de processos, de certificações, de características técnicas. Ainda falei no outro dia dos ar-condicionados e dos BTUs ali do Júlio. Portanto, tudo isto pode ser importante. Agora, se nós nos esquecermos de traduzir, isto já entra na parte da comunicação, se nós esquecermos de traduzir estes benefícios numa linguagem que o cliente consiga compreender, e a palavra é traduzir, porque o grande vendedor, o grande comercial, ele consegue traduzir o valor, ele consegue transformar as características em benefícios e em benefícios específicos para a pessoa que está à sua frente, não em benefícios que servem para toda a gente ou que não servem para ninguém. Portanto, o bom comercial é aquele que consegue, olá Margarida, olá Isabel, é aquele que consegue traduzir efetivamente o valor para aquele cliente. Ele pega numa característica técnica e consegue explicar com verdade, atenção, isto é muito importante,
é muito importante com verdade, porque simplificar não significa começar a mentir, ok? Simplificar até que o cliente compreenda. Isto já entra mais na comunicação, que é a minha responsabilidade enquanto emissor, enquanto sou eu que estou a falar, que o receptor, que a pessoa que está à minha frente, compreenda a mensagem, porque senão eu estou a falhar. Porque quem está à minha frente não tem a obrigação de compreender a minha mensagem. Eu, se quero comunicar com essa pessoa, eu tenho que adaptar a minha mensagem, eventualmente até baixar um bocadinho a sofisticação dessa mensagem, para que quem está à minha frente possa efetivamente compreender. E volto a dizer, simplificar não é mentir, ok? Simplificar até à compreensão. Portanto, que há uma diferença bem grande entre uma coisa e outra. Por isso, eu vou-vos deixar aqui um desafio. Escolham o vosso principal produto, peguem numa folha e nessa folha tracem 2 linhas, de maneira a que fiquem 3 colunas, ok? E depois podem fazer isso para os outros produtos todos que vocês tenham, que achem que faça sentido. Portanto, na primeira coluna, vocês vão escrever características. As características do meu produto, ok? O meu produto, qual é a cor, qual é o tamanho, como é que é a embalagem, o que é que ele faz, características, ok? Qual é a quantidade, se fosse olá Diego, se fosse um medicamento, quantos comprimidos é que tem, quantas vezes por dia, portanto, tudo isso são características. Depois, na segunda coluna, vocês coloquem os benefícios que essas características podem trazer, ok? Por exemplo, vou-vos falar, voltando a um medicamento, tem 30 comprimidos, ok. O benefício é, cada caixa dá para um mês. Este é o benefício de trazer 30 comprimidos. Se trouxesse 60, o benefício seria, cada caixa, isto se fosse um por dia, claro, cada caixa daria para 2 meses. No caso do magnésio que eu vos dei lá atrás. Característica, tem 375 mg de magnésio. Benefício, um comprimido por dia traz ao doente a necessidade diária de magnésio. E agora, na terceira coluna, vocês vão colocar valor para o cliente. E eu vou aproveitar e pego já nisto do magnésio para vos mostrar o valor para o cliente. O valor pode ser diminuir o cansaço, pode ser diminuir a fadiga, pode ser diminuir as queimbras, não é? E depois, consoante a queixa que, neste caso, o cliente tenha, assim nós vamos adequar o benefício a essa pessoa. Porque não adianta eu dizer, olha, o magnésio tira-lhe as queimbras se ele não tiver queimbras. Percebem? Não adianta nós dizermos, o exemplo que eu vos dei há pouco do carro, que a mala tem 600 litros, que daria para levar a bagagem de toda a família se estivermos a falar de um casal que ainda só é marido e mulher. Isso é um benefício, mas não para esse casal, porque eles só têm 2 malas, qualquer mala servia. Compreendem? Faz sentido o que eu estou a dizer ou não? Ponham-me aí um S de sim, um N de não, para eu ver se estão a apanhar, se estão a compreender aquilo que vos estou aqui a passar. E agora vocês perguntam, eu costumo falar sempre de Deus, não é? E perguntam, onde é que Deus entra nesta conversa? E Deus entra em tudo. Porque, para mim, comunicar valor não significa manipular emoções. Manipular emoções para tirar dinheiro às pessoas. É exatamente o contrário. É usar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para servir o próximo com verdade. E se o produto não serve para aquela pessoa, nós temos que lhe dizer. Se ele não resolve aquele problema, nós temos que dizer.
Se existe uma solução mais adequada, nós devemos ter coragem de reconhecer isso. Talvez nós possamos, nesse dia, nesse momento, perder uma venda, mas conquistamos algo muito mais valioso do que isso. É a confiança dessa pessoa. E quando uma empresa é construída sobre a confiança, ela pode ultrapassar inclusive as gerações. Porque a base, os valores, os princípios, se eles estiverem lá, é assim que se constrói a confiança. Exatamente, Júlio. Ser verdadeiro é uma das maiores virtudes. E isso que estás a dizer permite-nos ter a confiança de quem está à nossa frente. Eu posso não ter vendido hoje, mas na cabeça daquela pessoa ele diz assim: epá, ele até me podia ter vendido isto e não vendeu, até me recomendou outra pessoa, ou até me recomendou outro produto. Vai ficar com uma boa imagem de nós, que é uma imagem que amanhã, se precisar de um conselho, se precisar de efetivamente um outro produto, provavelmente vem ter connosco. E provavelmente ele até não precisou daquilo, mas pode ter um amigo que precise. E quando nós criamos esta confiança no cliente, o cliente mantém-se. Já vos falei 2 ou 3 lives atrás sobre a retenção de clientes. Há empresas que estão constantemente a ter que meter clientes novos. Sabem porquê? Porque só os enganam uma vez. Só os enganam uma vez. Só os enganam uma vez. E quando eles são enganados, entram, compram e saem. Entram, compram e saem. E como se sentem enganados, nem recomendam a empresa, nem voltam a entrar. Percebem? Isto é que muitas vezes faz com que as empresas não saiam do pé do pessegueiro, como se costuma dizer. Não cresçam, não saiam dali, porque estão sempre a fazer um esforço, sempre a viver em esforço para meter mais clientes, só que eles compram uma vez e não voltam a comprar. E, como se diz em bom português, saem queimados. Já alguém ouviu esta palavra? Olá, Fernando. Os clientes saem queimados. Queimados porque compraram, o produto ou não era adequado, ou não foi entregue, ou depois de pagarem já ninguém quis saber e não deixam, acabam por as empresas ter que estar constantemente, olá Filomena, acabam por ter que estar constantemente a meter novos clientes, porque não conseguem reter. Boa tarde. O próprio Jesus ensinou-nos que quando nós dizemos sim, deve ser sim. Quando nós dizemos não, deve ser não. E isto é algo também, olá Ricardo, isto também é algo muito importante nos nossos negócios. Nós não devemos de fazer promessas falsas, não devemos de fazer exageros, embora nós saibamos que o vendedor às vezes pinta um bocadinho mais do que aquilo que na realidade é. Mas pintar um bocadinho mais é uma coisa, mentir é outra, ok? Não devemos de evitar esconder as limitações, devemos de evitar vender a qualquer custo, porque nós não queremos apenas faturar, nós queremos poder olhar para aquilo que se construiu e dizer: Deus, fiz isto sem vender os meus princípios, os meus valores, o meu caráter. Não é só uma questão de faturar, não é? Não é só uma questão de faturar, porque faturar é fácil. Continuar a faturar é que é o complicado. E isso é que vai alavancar as empresas, porque reparem, eu este mês consegui 100 novos clientes, ok? Se estes clientes comprarem e não ficarem satisfeitos, para o mês que vem eu tenho 0 clientes, ok? 0. Se estes 100 clientes que me compraram este mês ficarem satisfeitos com o produto que eu lhes vendi, para o mês que vem podem até não comprar todos, mas vamos imaginar que compram 50%. Então ainda tenho 50 clientes. Se eu meter mais 100, já passei a ter 150 clientes em vez de 0. Percebem a diferença? No mês seguinte, vamos imaginar que só 50% é que compram. Eu já tenho 100 clientes garantidos. Se eu meter mais 100, já tenho 200. Vamos imaginar que só ficam desses 100, 50. Já começo o mês com 150 clientes. Percebem? E se eu faço
Se eu só olho à faturação, se eu só olho a impingir o produto, quer preciso, quer não preciso, se eu minto, se eu não entrego aquilo se eu não entrego aquilo que me proponho entregar, o que é que vai acontecer? Eu estou constantemente a perder estes clientes, estou constantemente a começar do zero. Faz sentido isto? É que há muitas pessoas que é assim, só vivem para hoje. Só vivem para hoje, dizem, já enganei mais um. Isso já lá vai, amigos. Isso é de outros tempos. Cada vez mais, com a tecnologia, com as redes sociais, com o conhecimento que anda por aí, é muito fácil destruir-se uma empresa. Porque se nós não atendermos bem, muito facilmente, nas críticas, se vocês veem os Google Ads e essas coisas, vem lá as críticas a dizer o produto fui enganado. Não sei, quando algum de nós vai comprar, porque isto é assim, vejam isto, quando nós vamos comprar um produto de 5 euros, 10 euros, a pessoa muitas das vezes arrisca. Lembram-se que ontem falei-vos da confiança? Mas a pessoa muitas vezes arrisca, porque não há muito, o risco é baixo. Agora, quando vamos comprar algo com um preço maior, quando vamos fazer uma instalação de alguma coisa em casa, quando vamos meter umas obras em casa, vocês metiam lá dentro de vossa casa pessoas que fossem ver as críticas a dizer roubou-me isto, roubou-me aquilo, fez assim, fez assado, deixou tudo sujo. Vocês iam fazer isso? Punham lá essas pessoas dentro de casa. Pensem lá um bocadinho. Então, se vocês não faziam isto, porquê é que nós não temos este cuidado no nosso dia-a-dia com os nossos clientes? Reparem, críticas más acontecem em todo lado. Mas por maldade, não porque a nossa empresa não é correta. Faz sentido o que eu estou a dizer? Yes, sim and não. Digam-me lá, ponham em casa uma empresa cujas críticas várias, fossem cuidado com eles, roubaram-me o relógio, remexeram-me na casa, deixaram-me tudo sujo, fizeram um mau trabalho. Vocês punham uma pessoa destas a trabalhar dentro da vossa casa? Imaginem uma reparação, olha, o Júlio, imaginem que queriam instalar um ar-condicionado e que é preciso trabalhar por fora, mas também é preciso trabalhar por dentro de casa. Isto faz sentido, pessoal? Enquanto vocês respondem, eu vou avançando. E vou de alguma forma ligar isto aqui também aos códigos do feijão. Uma semente não precisa de anunciar aquilo que ela é. Ela planta-se, ela cresce e o fruto, lembram-se, tem tempos, e na própria palestra eu falo que uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore má dá mau fruto. Uma árvore boa não pode dar mau fruto, nem uma árvore má pode dar bom fruto. Lembram-se de eu vos ter dito, os que estiveram lá na palestra, que eu sei que estão aqui alguns, que se nós só pegássemos neste princípio que está escrito na Bíblia, se pegássemos só neste princípio, resolvia metade dos nossos problemas. Porque quando nós olhamos aos frutos que esta pessoa tem, quando nós olhamos à maneira como ele trata os empregados, como ele trata os filhos, como ele trata a mulher, como ele trata as pessoas ao seu redor, dá imediatamente para perceber como é que é esta pessoa. E se nós olhássemos só aos frutos que cada pessoa tem, já nos resolvia metade dos nossos problemas. Quer empresariais, quer familiares, quer de relacionamentos, casais, futuros casais. Se vocês olharem à maneira como tratou a última namorada, o último namorado, aquilo que fez, já era meio caminho andado para não dar problemas. Percebem? Para vocês eventualmente se afastarem se o fruto não fosse aquele que vocês queriam. Diz-nos aqui o Júlio que faz sentido, faz total sentido e é um cuidado que tem, porque o Júlio é empresário na área da construção, também na climatização e, portanto, compreende perfeitamente isto que eu estou a dizer. E eu acredito que qualquer um de nós que necessite fazer algum trabalho em sua casa, não mete lá qualquer um dentro. Não mete qualquer um sem ter uma ideia, sem receber uma informação
de que são pessoas honestas, são pessoas que não vão mexer em nada, são pessoas que vão fazer o trabalho sem nós termos uma preocupação de ter que andar ali em cima deles a guardá-los, não é? Dizia eu então, trazendo isto para o feijão, que a planta cresce e que o fruto revela a qualidade, revela aquilo que está lá dentro. E nas empresas é idêntico. Reparem, se nós fizermos uma grande campanha de marketing, essa campanha até pode chamar muita atenção. Se nós tivermos uma boa equipa de comerciais, ela até podem conseguir as primeiras vendas. Mas depois, se o fruto for mau, se o produto não cumprir, se a equipa não servir bem, se a experiência que o cliente teve não confirmar a promessa que nós fizemos para o cliente, o que é que acham que vai acontecer? O que é que vocês acham que vai acontecer? Quando aquilo que nós prometemos é muito maior do que aquilo que entregamos, o que é que vocês acham que vai acontecer? Acham que há alguma campanha de marketing que resolva essa questão? Isto é só uma questão de caráter. De caráter, neste caso, empresarial. Por isso, quando cada um de nós for vender alguma coisa, experimente começar por não dizer o meu produto tem isto ou tem aquilo. Começa por ouvir, dois ouvidos, uma boca. Começar por ouvir, e o Pereira Amorim, eu já vos fiz uma live sobre isso, se vocês quiserem ir lá atrás, dizia-nos sempre para nós começarmos da seguinte forma: posso-te fazer uma pergunta para te atender melhor? Posso-te fazer algumas perguntas para te atender melhor? Diz-nos aqui o Fernando que mentir não é bom. A Filomena diz vai correr mal. O Fernando diz-nos aqui também, muito importante, temos que gerir as expectativas. Mas para isso precisamos sempre, Fernando. E vocês são campeões nisto. O Fernando é médico, é especialista em urologia. Já fizemos também aqui algumas lives, aconselho-vos a irem ver, 2 pelo menos sobre saúde, um para homens, outra para mulheres. E os médicos são das pessoas que mais fazem estas perguntas. Reparem nisto, quando vocês entram num consultório, depois do cumprimento normal, da boa educação, o que é que o médico vos pergunta? Então, ó Sr. Joaquim, ó Dona Maria, o que é que a traz cá hoje? E depois, o que é que o médico faz? Fernando, diz-me lá se é verdade ou não. Olá, Andreia. Diz-me lá se é verdade ou não, Fernando. E vocês fazem o quê? Como eu costumo dizer, em bom português, abrem os ouvidos, ou melhor, abrem os olhos até às orelhas. Não é? Porque cada dica, cada sintoma, cada queixa que o doente tem, vai-vos ajudar a chegar ao diagnóstico. É assim ou não é assim? Diz-nos aqui o Fernando, perguntas. Exatamente. E perguntas que devem ser estratégicas, devem ser investigativas e devem ser intencionais. Ou seja, eu primeiro pergunto, então, o que é que eu trouxe cá hoje? E a pessoa diz, eu ando aqui com uma dor e tal. Ok, mas dor aonde? Na parte de cima, na parte média, na parte de baixo, não é? Portanto, eu já estou a ser investigativo e agora vou ser intencional. Então, ok, ele já me disse que era ali na parte média. E então, é mais de um lado ou é mais do outro? É nos dois lados? Como é que é a dor? Vai e vem? Fernando, ajuda-me lá, tu que és um homem aqui destas áreas. Estou a falar bem ou não? Consulta a cábula com as informações de família. Isabel, aqui não dá. Aqui tem mesmo que fazer as perguntas certas de forma a ir diminuindo as hipóteses. Ou seja, riscando o que não vai, até chegar a uma possibilidade. Fernando, é assim? Fernando diz aqui, otimamente. Bem, já podia ir para ajudante médico, é? Muito bem. Já me perdi, pessoal.
Ok, pronto. Então, estava eu a dizer que quando nós começamos a falar de coisas que gostamos, depois é engraçado que começamos a levar a história para outros lados e diz aqui o Fernando, sejas bem-vindo. E, portanto, perceber efetivamente o que é importante para essa pessoa. Depois de eu perceber isso, tenho de perguntar, ok, que características que o meu produto tem é que respondem àquilo que o doente procura. Esqueçam o doente, isto é defeito comercial. Àquilo que o cliente procura. E qual é verdadeiramente o benefício que o meu produto pode trazer àquele cliente. E como é que eu posso explicar numa linguagem que quem está à minha frente compreenda esse valor que este benefício traz para ele. Ok? Isto muda completamente as vendas. Porque nós deixamos de despejar informação e nós começamos a comunicar valor e comunicar valor numa linguagem que o cliente compreende. Ok? Voltando aqui à parte médica, porque se calhar já aconteceu com alguns de vocês, certamente, brincando o Fernando, e usando aqui uma vez mais o exemplo do Fernando, enquanto nós estávamos na live, ele dizia assim, quando vocês me ouvirem a falar medicalês, avisem-me que é para nós traduzirmos isto para uma linguagem mais perceptível, não é? E a pergunta é, quantos de vocês é que já saíram de uma consulta médica sem perceber nada do que o médico vos disse? Eu não vos posso pedir para levantar a mão, mas posso pedir para porem aí um S. Sem perceber patavina, porque o médico não teve esse cuidado. Embora eles sejam treinados para isso e aqueles mais experientes utilizam uma linguagem que o doente compreende. Mas às vezes, ou pela pressa, ou seja por aquilo que for, quem é que já alguém dos que aqui estão saiu de uma consulta sem perceber? A mulher de um médico é mau. Sem perceber aquilo que o médico lhe disse e se estava mesmo, agora vou brincar, ok, se estava a morrer ou se estava tudo bem. A Filomena diz que tem sorte que leva sempre um tradutor. Muito bem. E sabem outra coisa? Júlio, isso era de antes. Agora os médicos só escrevem no computador, portanto agora já toda a gente compreende a letra do médico. Antigamente é que as receitas era uma coisa impressionante. Agora já não. Mas, e digo-vos outra coisa. Quantas vezes é que vocês viram, ou vocês como doentes, quando não estavam a perceber nada e já estavam para vir embora, se lembraram, doutor, desculpe lá, explique-me lá isso como se eu tivesse 6 anos de idade. Quantos de vocês é que fizeram isto? Não, a maior parte de nós não percebeu nada, vem cheio de dúvidas, fecha a porta e vem embora. Isso é aquilo que acontece ao cliente que está à nossa frente. Vejam se isto faz um cabum gigante na vossa cabeça. Esse é aquele tipo de atuação que às vezes o cliente que nós temos à nossa frente não está a compreender nada e ele vai-se embora e nem vai fazer nada daquilo que a gente lhe disse. Como também, às vezes, o doente que sai de uma consulta que não percebeu nada vai arranjar outro médico, pode até nem ser tão bom, vejam, pode até nem ser tão especialista como aquele, mas se lhe falar numa linguagem que ele compreenda, ele acaba por confiar mais nesse do que no outro. A minha live começou por aqui hoje. Lembram-se de eu dizer que às vezes não são os produtos melhores que mais vendem? São aqueles que são explicados o valor de uma forma mais perceptível. Faz sentido isto? Por isso, vamos caminhando aí para o fim. E vou-vos deixar aqui com um pensamento. O cliente não precisa que nós conheçamos apenas o produto. Ele precisa que nós compreendamos o seu mundo suficientemente bem para lhe mostrarmos como é que o nosso produto
pode satisfazer aquela necessidade. Isso é uma obrigação nossa, não é do cliente. Não é o cliente que tem que descobrir porque é que o nosso produto é bom. Não. O cliente tem que dizer qual é. Nós temos que ter capacidade de perguntar a necessidade ao cliente, com as tais perguntas estratégicas, investigativas e intencionais, e tentar adequar os benefícios do nosso produto à necessidade do cliente e numa linguagem que ele compreenda. O importante é conseguirmos comunicar. Exatamente, Filomena. Às vezes é mais importante do que ter competência. Olá, Sofia. Já estamos quase no fim, mas olha, és sempre bem-vinda. É muito importante porque às vezes até podemos estar perante um médico, o melhor médico do mundo naquela área, mas se nós sairmos de lá sem perceber nada do que ele disse, ou nós seguimos cegamente aquilo que ele disse mesmo sem compreender, ou nós vamos às vezes à procura de um outro um bocadinho mais, com um nível um bocadinho mais baixo, mas que fala a nossa linguagem e que nos transmite mais confiança, não é? Por isso, se esta live hoje fez sentido, se querem que eu amanhã comece de alguma forma a ensinar um pouco mais sobre transformar características em benefícios que possam ser argumentos de venda. Olá, Adelaide. Que possam ser benefícios de venda, escrevam aí ou escrevam quando estiverem a ver a live a posteriori. Quero vender melhor. Se eu vir lá bastantes comentários, percebo que há interesse da vossa parte e amanhã posso-vos ajudar a transformar características em benefícios que... Isso, Sofia. Já estamos quase no fim. Olá, boa tarde, Adelaide. Por isso, escrevam aí, quero vender melhor, porque aí entramos em algo bem mais prático. Posso-vos dar uma ajuda em como fazer perguntas, como descobrir a dor do cliente, como apresentar valor consoante os produtos que tenhamos nas nossas mãos, como eventualmente trabalhar o preço, como responder a objeções e como fechar uma venda sem pressionar ninguém, sem entrar na emoção, ok? Nós como vendedores não temos que ser anjinhos, ok? Não é isso que eu estou a dizer. Não, compra lá se quiser. Não é nada disso. Atenção. O próprio Jesus Cristo diz para nós sermos sagazes como uma serpente e bons como uma pomba. Portanto, ele não disse para nós sermos totós, ok? Não é disso que eu estou a falar. Eu não estou a dizer para quem está aqui ser totó, só porque tem Deus em primeiro lugar. Não é isso. Okay? Agora, não é inventar coisas, não é mentir, não é vender só por vender. É vender para criar confiança, para criar relacionamento. E para se fazer isso, precisamos de adequar os benefícios à necessidade do cliente. E para que isso aconteça, precisamos de ouvir qual é a necessidade do cliente. Ok? Seria bom ouvir sobre gestão. Coloquem os temas que vocês quiserem. É que, Júlio, gestão é um mundo. Eu tirei gestão de empresas, sou licenciado em gestão de empresas, e a gestão de empresas é um mundo. Vocês têm que especificar em concreto que parte da gestão é que gostavam de ouvir falar. Gestão de estoques, gestão nas compras, como colocar um preço melhor ou pior, como negociar junto dos clientes, junto dos fornecedores. A gestão é um mundo, como vos digo, e serve para tudo, não é só para empresas. Portanto, devemos de, efetivamente, tentar fechar as vendas sem pressionar ninguém, sempre na mesma ordem. Deus em primeiro, a verdade antes da venda, o valor antes do preço, e as pessoas antes da faturação. E depois sim, com estes princípios, nós vamos multiplicar a nossa empresa. Ok?
Alguém quer colocar aí alguma questão em concreto? Se quiserem, dou-vos um minutinho para a colocarem e eu tentarei responder. Se não, vamos encerrar a nossa live e vejam lá se querem colocar alguma questão relacionada com a live de hoje, sobre os benefícios, as características, se compreenderam bem a diferença entre características e benefício específico para o cliente que está à minha frente, porque o benefício que é para um pode não ser para o outro, e portanto estar a despejar todos os benefícios que eu conheço, que eu decorei na minha cabeça, não serve. Serve é ouvir o cliente e dizer, ok, o meu produto tem esta característica pode ser um benefício para este cliente, ok, vou-lhe dizer isto. Bom, pessoal, como não surgem questões, vamos fechar aqui a live. Um forte abraço, Deus vos abençoe e vemo-nos amanhã, ok? Hoje não houve kitesurf porque não havia vento suficiente, por isso, pena minha, vou ter que ir fazer outro desporto hoje. Um abraço.